Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao culto nessa noite, aleluia. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, amado, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui em Tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Pai, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por nós termos essa oportunidade de estar aqui, Pai. Sem medo, Deus, sem insegurança, Pai. Com liberdade em Ti, Senhor. Te peço que o Senhor tome a direção de tudo, Pai. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca-nos, Pai, nessa noite. Toca-nos, Deus, como só Tu sabes tocar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar nessa noite. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Deus. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Sim, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença, Deus. Eu não me vejo sem Tua presença, Deus. Lembro quando te encontrei. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez.
Teus abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Deus. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, Deus. Sem tua presença, Deus. Sem tua presença, Senhor. Toca-nos de novo, Jesus. Enche-nos de novo, Pai. Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo de novo, Deus. Aleluia. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre, Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo.
conhecer mais, Jesus. Eu quero te conhecer mais a cada dia, Senhor. Eu quero sonhar os teus sonhos, Deus. Eu quero andar nos teus propósitos, Senhor. Sim, Deus, eu quero me conhecer. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Sim, diga isso a Ele nessa noite. Teu coração. Teu coração. Queremos conhecer, queremos conhecer, queremos te conhecer mais, Senhor. Nos leva a um nível mais profundo, Senhor. Nos leva a um nível mais profundo em ti, Jesus. Eu sei que tem águas mais profundas. Eu sei que tem águas mais profundas, Senhor. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer, Jesus. Teu coração. Teu coração. Eu sei que tem mais. Teu coração. Teu coração. Eu sei que tem mais, Senhor. Não quero me conformar. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo em ti, Senhor. Eu quero romper os medos. Eu quero romper a insegurança. Oh, Senhor, traga-me pra mais perto. Traga-me pra mais perto, pra mais perto, pra mais perto de ti, Senhor. Muito mais, muito mais. Eu não me canso. Eu não me cansarei de ti, Senhor. Puxa pra mais perto de ti, Senhor. Oh, que os nossos olhos estejam focados em ti, Senhor. Que os nossos olhos sejam focados em ti, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Nós não queremos nos apressar em sair da tua presença, Pai. Nós não queremos esperar a próxima canção, a próxima música, Senhor, para podermos te adorar, porque não são elas, Pai. Nós entendemos que nós temos um lugar em ti, Senhor. Nós queremos nos aproximar mais de ti, Pai, porque sabemos que sim, tem águas mais profundas, Senhor.
Oh, não há lugar que se compare a estar nos teus braços. Não há lugar que se compare a estar, Senhor, contigo. Nós queremos estar abraçados contigo, Pai, e conhecer o teu coração, Jesus. Oh, que possamos estar, Senhor, todos os dias queimando por ti, Pai. Queimando, Senhor, de saber o que o Senhor quer, Pai. Nós temos sede de ti, Senhor. Nós temos sede de ti, Senhor. Nós temos fome, 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 fome. Nós temos sede de ti, Senhor. Nós temos sede de ti, Senhor. Nós temos fome, fome, fome. Teu coração, teu coração. Diga assim: traga-me para mais perto, traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce do que tudo. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Teu coração. Pastor Rodrigo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Queridos, nós vamos deixar o nosso momento de oferta e de dízimo para o final. E antes de nós entrarmos na palavra, eu queria levantar uma oração aqui. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Eu queria orar aqui por duas pessoas específicas, por cura, por saúde, amém? Pessoas que fazem parte do nosso ciclo. Uma delas é a irmã Elvira, que vai passar por um momento vai fazer uma cirurgia. E uma outra é a filha da irmã Verônica, também, que está com um problema de enfermidade. Eu queria orar junto com você. Você pode, no seu canto mesmo, só fechar os seus olhos. Antes da palavra, eu queria fazer isso. Colocar essas pessoas diante do Senhor em oração, para que elas possam não só receber cura da parte de Deus, mas permanecerem em saúde. Amém? Então, curva sua cabeça por um instante. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite a vida da nossa querida irmã Elvira, que não está aqui conosco hoje. Ela vai estar passando, Pai, por uma cirurgia relacionada ao seu esôfago, estômago, algo assim. Então, em nome de Jesus, eu oro para que essa cirurgia, Pai, corra bem,
Oro para que a sua saúde seja estabelecida. Aonde houver, Pai, uma anormalidade, aonde houver, Pai amado, uma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos falência sobre toda enfermidade e declaramos saúde plena, do alto da sua cabeça à planta dos pés. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar também a filha da irmã Verônica, que também está passando por um problema de enfermidade, um tumor. Senhor, em nome de Jesus, aonde estiver esse tumor, na parte do seu corpo, Pai, nós declaramos falência, na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome em que todo joelho se dobrará, o nome em que toda língua confessará. É nesse nome que nós dizemos agora: tumor, seca, desaparece, larga a vida da filha da nossa querida amada irmã Verônica. Seja alcançada agora, essas pessoas sejam alcançadas agora, aonde elas estiverem. Espírito Santo, vem com uma unção de cura, uma unção, Pai, que derrame saúde sobre a vida dessas pessoas, e que elas possam, Pai, testemunhar do poder de Deus, do poder da oração, do poder no nome de Jesus, Pai. É nesse nome que nós ligamos no céu a cura e a saúde dessas duas pessoas, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 6. 1 de Samuel, capítulo 6, por favor. Eu sempre tenho considerado esse culto como um culto de ensino, um culto onde nós aprendemos a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Amém, irmãos? 1 Samuel, no capítulo 6, diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Diz o seguinte: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas envie também uma oferta. Envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa deveremos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagem de tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e sua terra, porque ter o coração obstinado com os egípcios e o faraó, só quando esse Deus
os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre os quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nos a carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os seus objetos de ouro, que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes. Então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ele não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nos a uma carroça e prenderam os seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os objetos de ouro, as imagens de tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mungindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou no campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa dos objetos de ouro e tinham colocado sobre grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por de ratos de ouro. Foi conforme o número das cidades filisteus, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as 5 cidades fortificadas, como os povoados do campo. A grande rocha sobre o qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Amém, irmãos? Eu queria que você fosse comigo para Crônicas, Primeira Crônicas. Está extenso, né? A leitura. Mas é isso mesmo. Olha só. Nós vamos ver aqui um relato de Davi sobre isso que aconteceu aqui no livro de Samuel. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer a arca de volta, a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior até o Egito.
até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Versículo 6. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroçal novo, conduzido por Uzá e Alô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Eita, que leitura esticada, né? Eu pensei que ele ia ler a Bíblia toda hoje no culto, né? Mas não, irmãos, eu fiz questão de ler esses 2 textos, aliás, essas leituras, essas porções em Samuel e em Crônicas, porque fala da mesma coisa. Crônicas, ele está só recapitulando o que tinha sido narrado em 1 Samuel capítulo 6, amém? O que eu quero trazer hoje para nós, como algo para enfatizarmos, é a questão da arca de Deus, ou a arca da aliança, onde você vai ver, se você for ler o livro de 1 Samuel e os livros de Crônicas, você vai ver o quanto essa arca, digamos assim, passeou por territórios. A arca foi roubada ou levada pelos filisteus quando Israel foi em combate contra os filisteus, e nessa batalha nós vamos ver os filhos do sacerdote Eli sendo executados. Quando a gente vai ler a história desses homens, vocês vão ver que eles não seguiram o sacerdócio da forma correta. Eles eram profanos, eles profanavam o altar de Deus, sabe? Eles não se santificavam, eles não honravam as coisas de Deus. E quando eles vão para essa batalha, a Bíblia diz que eles são mortos. E consegue-se daquele meio, um mensageiro vem e vai falar para o seu pai Eli, que está sentado numa cadeira, todo mundo conhece a história, e ele traz exatamente o relato sobre que seus filhos tinham sido executados, e os filisteus tinham derrotado os israelitas, e não só derrotado os israelitas, mas tinham levado a arca de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Eli, ele não sentiu tanto, o sentimento dele não foi tão forte no tocante aos seus filhos, porque ele já tinha sido advertido. Os seus filhos, ele já sabia que eles não andavam segundo os preceitos de Deus. Então a destruição de Finéias e Ofni era certa, mas o que trouxe angústia, o que causou um impacto em Eli, o sacerdote, foi o fato de terem levado embora a arca de Deus. E a notícia foi tão impactante que a Bíblia diz que ele caiu, essa cadeira caiu, virou e ele morreu. Irmãos, no capítulo 25 do livro de Êxodo,
eu não quero que você abra, eu vou só ler algumas anotações que eu fiz. Você vai ver Deus orientando Moisés a, digamos assim, a construir o tabernáculo, que era aquele santuário móvel, onde eles armavam no meio do acampamento dos israelitas, do povo hebreu. E ele não só dá essas orientações para Moisés criar o tabernáculo, mas ele dá também uma orientação para que Moisés venha construir a arca. Estão comigo, irmãos? Qual era a finalidade, qual era o propósito de Deus criar uma arca? E dentro dessa arca foi colocado as tábuas da aliança, foi colocado o pote do maná, ou o vaso do maná, e foi colocado também a vara de Arão. E essa caixa, ela foi feita essa arca foi feita de madeira de acácia, coberta de ouro, tinha todo um significado, tinha os querubins sobre a tampa daquela arca. Deus deu todas essas orientações para Moisés, e essa arca, ela significava, ela simbolizava literalmente a presença de Deus. Então era naquela arca em que a presença de Deus, entre aspas, iria se manifestar. Eu fiz algumas anotações, eu queria compartilhar, como é um culto de ensino, onde nós vamos aprender, eu queria compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz. Segundo o livro de Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que, por instrução divina, indicou o tamanho e a forma da arca. Nela foram guardadas as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso do maná. Estas três coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para os judeus e prosélitos, a arca não era só a representação, mas a própria presença de Deus. Ou seja, aquela caixa de madeira revestida de ouro, com todos aqueles significados, ela representava a presença de Deus. E aonde eles iam, eles levavam essa arca. Só que tinha alguns detalhes. Não era qualquer pessoa que podia levar essa arca. Hoje eu entendo o porquê daquelas varas enfiadas naquelas argolas para levar aquela arca. Somente os sacerdotes poderiam carregar aquela arca, de tão grande significância que ela tinha para o povo judeu, para o povo de Israel na antiga aliança. Era um zelo, era um cuidado, era estabelecido, sabe, alguns princípios para levar aquela arca que representava a presença de Deus. Olha como era a responsabilidade levar a presença de Deus. Essa arca, como eu falei no início, ela foi roubada pelos filisteus, quando eles derrotaram os israelitas. E não era um princípio qualquer pessoa levar a arca. É tanto que quando eles levavam a arca de Deus, ou a arca da aliança, para o território deles, eles não conseguiam ser abençoados. Era maldição o tempo todo, ao ponto de eles dizer, nós precisamos nos desfazer dessa arca aqui, vamos ter que mandá-la de volta para o povo de Israel. Enquanto nós estivermos com a presença de Deus, os filisteus, eles não iam ter paz, eles não iam ter sossego. Eles trouxeram à memória o que tinha acontecido com os egípcios. Irmãos, essa arca, como acabei de ler, ela tinha a representação da presença de Deus. E quando eu vejo os filisteus não podendo
carregar a presença de Deus, eu consigo ver que não há junção do santo com o profano. Não se junta o profano com o santo. Os filisteus, eles eram um povo idólatra, era um povo que perseguia Israel, era inimigo de Deus, eles roubaram a presença de Deus. Mas a presença de Deus não habita no profano. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão forte, ela é tão santa, que essa santidade, ela causa destruição no profano. Estão comigo? Quando Davi disse, nós vamos juntar as assembleias, vamos juntar o povo e vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a arca para Jerusalém. Parece até uma intenção boa. Parece, quando você lê o texto, você acha muito interessante. O rei Davi trazendo a presença de Deus para Jerusalém. Mas só que Deus, como a gente sempre prega aqui, como a gente sempre ensina, Deus não quebra princípios. Se existia um princípio para carregar aquela arca, que simbolizava, significava a presença de Deus, não é porque era o rei de Israel, não é porque era Davi, o homem segundo o coração de Deus, que agora ele teria esse direito legal de trazer a arca. Davi não era sacerdote, Davi era rei. Só quem poderia levar essa arca eram os sacerdotes. Por isso que os filisteus, eles tinham esse entendimento: chama sacerdote para levar essa arca daqui. Então Davi, na maior boa das intenções, ele tentou fazer, na verdade ele tentou se mover em um ofício que não era dele. Davi tentou se mover em um ofício que não era dele. Não era papel dele carregar a arca. O papel dele era governar o povo, reinar. Estão comigo? Mas o que ele faz? Ele se empolga, pede para trazer a arca. E nos versículos que nós lemos lá na frente, você vai ver Davi dançando diante da arca, né? Feliz da vida, porque ia levando a arca da aliança, ou a presença de Deus. Olha só, para o seu transporte, era necessário, para um povo ainda nômade, foram colocadas 4 argolas de ouro nas laterais, onde foram transpassadas as varas de acácia recobertas de ouro. Assim, o objeto podia ser carregado pelo meio do povo. Nem podia tocar na caixa, nem podia tocar na arca. As varas sustentavam aquela arca. Elas eram colocadas, é porque a gente vai ter um data show aqui, e a gente vai estudar com as imagens, amém? Mas tinham umas argolas, eles enfiavam a vara, e essa caixa ficava sobre essas varas, e os sacerdotes carregavam essa arca. E diz Davi que na época do rei Saul, eles desprezavam a presença de Deus. E agora eles decidem dar atenção à presença de Deus. Olha lá o texto de novo comigo, de 1 Crônicas. Versículo 2. Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, olha só que interessante essa narrativa. Davi diz a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se, olha um se aparecendo aqui, muda todo o contexto, ou muda toda a história. E se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos
uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para vir unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. É interessante que Davi, ele toma uma atitude de trazer essa arca por conta própria. Ele não recebeu, Tamires, uma orientação de Deus como Moisés recebeu. Constrói a arca, constrói o tabernáculo, faz assim. Só quem pode levar a arca são os levitas. Só quem pode entrar uma vez por ano nos Santos dos Santos com aquele colete sacerdotal é o sumo sacerdote. Tinha todo um ritual, todo um procedimento. Davi não recebeu, você não vai ver a Bíblia falando que Davi recebeu uma orientação de Deus para tomar a atitude que ele tomou. E na hora que ele fala isso, ele diz: olha, se o povo concordar e se Deus também. Ou seja, ele já estava querendo falar por Deus. O povo podia até concordar com ele, mas forçar a barra com Deus. Deus não deu orientação para Davi carregar a arca. Por isso ele diz: olha, vamos reunir o povo na assembleia. Se todo mundo for de acordo, e se for da vontade de Deus, nós vamos trazer essa arca de volta ao nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Versículo 4 diz que toda a assembleia, todo o povo, Levi, concordou com Davi. Olha, toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Eu pergunto, pareceu bom a quem? Pareceu bom a quem? Não estou ouvindo vocês. Pareceu bom a todo o povo. Não pareceu bom aos olhos de Deus. Eu quero dizer com isso que o fato de nós sermos de Deus não quer dizer que as nossas boas intenções Deus vai concordar. Davi era rei, mas você não vai ver a concordância de Deus quando ele tomou essa atitude de dizer: vamos reunir o povo e vamos trazer a arca de volta. Se todo mundo for de acordo e se for da vontade de Deus, você vai ver o texto falando que todo o povo concordou, mas você não vai ver a Bíblia dizer que Deus concordou com essa ação. Estão comigo? Mas ele continuou, Davi continuou com essa ideia de trazer a arca. Davi conhecia a lei, Davi conhecia os princípios para carregar essa arca. Mas ele decidiu continuar com essa ideia que parecia boa aos olhos dele e aos olhos do povo. Irmãos, se nós não respeitarmos os princípios de Deus, se nós não respeitarmos aquilo que Deus estabelece, nós vamos nos dar mal na nossa caminhada. Por mais de Deus que você seja, porque não são as boas intenções, são os princípios de Deus que tem que ser considerado. São as ordenanças de Deus que precisam ser consideradas. São os mandamentos de Deus que precisam ser considerados. Aquela caixa, ela tinha uma representação legal da presença de Deus. Mas você vai ver que ao longo da história, ao longo dos anos, essa caixa, entre aspas, para nós hoje, na nova aliança, ela não tem o mesmo significado que teve lá atrás. Estão comigo, irmãos? Ela não tem mais a mesma relevância para nós. A arca, ela fazia parte de um conjunto do tabernáculo. Somente os sacerdotes levitas, diga, levitas, somente os sacerdotes levitas poderiam transportar e tocar na arca. E apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, quando a luz de Shekinah se manifestava, entrava no Santíssimo do templo
estando ele em pecado, morreria instantaneamente. Olha só como isso é forte. Por isso que os filisteus, quando estavam com a arca, eles não conseguiam ser abençoados, porque eles eram um povo amaldiçoado, eles eram um povo idólatra, eles eram um povo que não acreditavam em Deus, eles eram literalmente pecadores, extremamente pecadores. A presença de Deus não habita em meio ao pecado. Diga, a presença de Deus. Vocês estão aqui mesmo, irmão, hoje? A presença de Deus não habita no pecado. Não, a presença de Deus não consegue habitar onde tem pecado. A presença de Deus, ela tem poder, ela é tão santa que ela destrói o pecado. Ela mata. Tudo que aconteceu com essas pessoas foram um juízo por causa do pecado. Não é porque Deus é ruim. Até a ira de Deus é santa. Ela tem esse poder de destruir. Quem? O pecado. Os idólatras. O que retém a verdade. Tudo que é contra Deus, a ira de Deus se manifesta sobre isso. Quando a arca estava sendo levada, a Bíblia diz que Uzá, com toda boa intenção, foi levado aqueles boi com aquela carroça, a carroça tropeçou, os bois tropeçaram na verdade, a carroça balançou, a intenção de Uzá foi o quê? Ele achava que a arca ia cair, ia se espedaçar ou algo dessa natureza, e ele, com a maior boa das intenções, foi lá tentar segurar a arca. E o que acontece? Ele é fulminado. Não é uma mortezinha simples, ele foi fulminado. Mas ele estava cheio de boa intenção. Ele só queria proteger a arca. Ele só queria proteger a presença. A Bíblia diz que Davi teve medo, ficou contrariado com aquela ação de Deus. Eu acho que nessa hora Davi disse: oxe, eu sou um homem segundo, e agora quem vai levar? Se eu que sou o rei, não consigo levar essa arca, quem vai levar essa arca? Aonde nós vamos colocar essa arca? Aonde nós vamos colocar a presença? Irmãos, quando Cristo veio, essa arca, onde tinha as tábuas da lei, aonde tinha a vara de Arão, onde tinha o vaso do maná, essa arca, essa caixa, ela foi roubada, ela desapareceu e até hoje ninguém nunca encontrou essa arca. Tem alguns estudos que diz que a arca está ali, está acolá, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eu não sei se você lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário, eu já falei isso aqui umas outras vezes, que ele olha para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em outra passagem você vai ver dizendo: Pai, está consumado, eu cumpri todo esse ritual. E a Bíblia diz que o véu daquele santuário, que exatamente por trás desse véu era onde ficava a arca. Por trás desse véu era onde ficava essa caixa. Por trás desse véu era onde estava a presença. A Shekinah. Não era a cabote, né? Porque cabote é a glória, Shekinah é a presença. Não tem cabote sem Shekinah. Por trás dessa cortina estava a presença. E a Bíblia diz que quando Jesus falou está consumado, o véu rasgou de cima a baixo
e o acesso àquela caixa, o acesso àquele objeto chamado arca, passou a todos. Só que agora não mais dessa forma, não mais com esse ritual de ter um sumo sacerdote com o seu colete sacerdotal para ultrapassar aquela cortina, e o povo aqui do lado de fora sem poder desfrutar daquela presença. Agora Jesus quebrou, ele rasgou o véu, ele cumpriu as tábuas. E aquela arca, não sei se você consegue ter essa compreensão, eu não sei qual é a tua empolgação, quando você olha para aquela arca, agora você não vê mais a arca, você se vê. Porque a arca da aliança hoje somos nós, irmão. Porque se nós carregamos a presença de Deus, e aquela arca era a representação da presença de Deus, então hoje eu sou a arca, sou onde a presença habita dentro de mim. Jesus pagou um preço para que Deus não viesse mais estar dentro de uma caixa, mas sim dentro de você. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo a arca, não mais como no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a morada, nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu não sei como você vê isso, mas eu consigo ver plenamente. Hoje eu sou a arca da nova aliança. Quando a igreja, quando os irmãos, quando os cristãos tiverem essa convicção, essa consciência de quem elas são. Por isso, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque na verdade a vida não é nossa, é a vida de Deus que está aqui. E se você for olhar para o Antigo Testamento, a arca, quando chegava em lugares impuros, aquela presença, ela queimava, ela fulminava o pecado. Nós precisamos ter cuidado como o santuário, como a arca de Deus, como nós estamos carregando essa presença. Quem é que está nos conduzindo com essa arca, ou como arca, ou como casa de Deus, ou como o santuário de Deus? Nós precisamos ter cuidado como nós estamos caminhando, para que nós não sejamos, porque as pessoas têm uma ideia de que, porque nós estamos no Novo Testamento, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, aí não acontece nada conosco. Mas carrega a vida de Deus de qualquer jeito para tu ver uma coisa, qual vai ser o teu fim. Tenta fazer as coisas do teu jeito para tu ver qual vai ser o teu fim. Davi tentou fazer as coisas do jeito dele, e isso trouxe juízo sobre pessoas que estavam ao seu redor. As coisas de Deus, elas são santas, elas precisam ser vistas como santas, elas precisam ser consideradas como santa. Todavia que o povo não considerava as coisas de Deus como elas deveriam ser, eles só tinham prejuízo, só era juízo que vinha sobre eles. Estão comigo, irmãos? Vou ler aqui o que eu já falei. Ele disse, olha, a arca, ela representava o próprio Deus entre os homens. A crença da sua presença ativa fez com que os hebreus, por várias vezes, carregassem o objeto à frente de seus exércitos nas batalhas realizadas durante a conquista em Canaã. Segundo a Bíblia, a presença da arca era suficiente para que pequenos contingentes hebreus aniquilassem exércitos cananeus inteiros, mas quando dispensavam-na, sofriam
derrota desastrosas. Quando eles não consideravam a presença, quando eles não consideravam o que aquela arca representava e o que aquela arca carregava, a derrota deles era certa, os fracassos deles eram certos. Se nós formos trazer para os nossos dias, nós como o santuário de Deus, se nós não considerarmos essa presença, irmão, se nós não levarmos a sério a vida de Deus dentro de nós, nós não vamos ter uma vida com vitórias, de avanço, de sucesso em Deus. Nós vamos ter uma vida fracassada, e essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos fracassados. Deus não quer que nós perdemos batalhas, porque o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Não é justo você que carrega o que é maior do que o que está no mundo sofrer derrotas. Estão comigo, irmãos? Quando eu leio esse texto, que eu vejo essa questão de Uzá sendo fulminado com toda a boa da intenção, porque ele não queria que a arca caísse, eu fico imaginando, se a boa intenção causou isso, que dirá com os que estão mal intencionados? Que dirá com os que não estão tendo cuidado? Tem uma outra passagem que vai falar que estavam levando a arca e uma pessoa se aproximou para ver o que tinha dentro da arca. Só o aproximar e olhar, a Bíblia diz também que ele foi morto. Você consegue perceber o nível de santidade que tinha aquela arca? Sim ou não? Agora imagine você sendo arca, o nível de santidade que você precisa ter. Por isso Deus diz para o povo: sede santo, porque eu sou santo. Porque importa, irmão, que quem carrega a arca tem que ter santo, tem que ser santo, tem que ser separado. Que importa, você como arca, como santuário, precisa ser santo. Você precisa ser separado do profano, do incrédulo, do pecado, porque você não carrega qualquer presença, você está carregando a própria vida de Deus dentro de você. Nós não podemos deixar que qualquer pessoa nos use. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo use as nossas vidas. Porque quando pessoas estranhas iam usar a arca, elas eram fulminadas. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali diante de Deus, diante da presença de Deus, diante do próprio Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, ou seja, destruição de Uzá. Até hoje, naquela época, ficou conhecido como destruição de Uzá. Nós precisamos ter zelo com aquilo que é de Deus, irmão. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que é de Deus. Se Deus estabeleceu princípios para a sua vida, você precisa cumpri-los.
para que você não seja penalizado. E Deus não é injusto quando Ele penaliza. Deus não é injusto. Nós muitas vezes, quando eu falo nós, eu falo os cristãos, os santos, muitas vezes são irresponsáveis. Querem fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, querem misturar o profano com o santo, querem copiar o mundo e trazer para dentro da igreja. Tem até pastor trazendo músicos seculares para cantar as suas músicas no púlpito, como se aquilo ali fosse conduzir o povo a adorar. Isso é triste. Esse lugar onde nós estamos, que os músicos, os ministros, que é conhecido como altar, que altar significa lugar alto. Às vezes se torna só um palco para shows, para demonstrações. O lugar alto, ele não é santo porque é alto. Esse lugar, ele não é santuário porque estamos dentro de 4 paredes. É um prédio comum. Ele se torna santuário porque os santos estão reunidos. Então, santuário porque os santos estão. Mas quando os santos saem, é um lugar comum. Porque a presença está dentro de você. O santuário verdadeiro é você. Aonde você vai, a presença vai. Você é o verdadeiro santuário, você é a arca, você é o tabernáculo, você é a morada do Espírito Santo. E o nome dele já diz tudo, ele é Espírito Santo. Eu preciso ser santo como ele é santo. Eu não posso levar a presença de Deus de qualquer forma, como tem sido o meu comportamento, como tem sido a minha conduta, como tem sido o meu vocabulário, como tem sido a minha postura, como tem sido a minha vida com Deus, como tem sido as minhas leituras, como tem sido os meus devocionais, como tem sido os meus jejuns, como tem sido as minhas orações. Está silencioso, parece sem graça. Mas o que eu estou falando hoje aqui, irmão, são verdades que nós precisamos viver hoje nessa aliança. Nós não vivemos mais em rituais, nós não precisamos cumprir mais rituais. Jesus cumpriu todos eles. Jesus cumpriu todos eles para que nós viéssemos viver uma aliança. Hebreus vai falar isso, uma aliança superior e de superiores promessas. Você imaginou, já parou para pensar a responsabilidade que nós temos com aquilo que Jesus conquistou na cruz? É bonito cantar tudo que Jesus conquistou na cruz, é meu direito, é minha herança, mas como eu estou administrando aquilo que ele conquistou na cruz? Como eu estou administrando aquilo que é direito meu, aquilo que é minha herança? Como eu estou? Precisamos administrar com responsabilidade. Jesus fez algo por nós na cruz e nós precisamos dar continuidade naquilo que ele fez. Ele não morreu para nós vivermos de qualquer forma. Ele não morreu para você ser uma caixinha qualquer. Ele morreu para você carregar a presença do Pai. Ele morreu para que você viesse, para que Deus viesse habitar em você e não em tendas feitas por mãos. Até quando as pessoas não vão conseguir entender que Deus está dentro delas? Até quando as pessoas vão estar com esse pensamento de que Deus é um ser tão longe? Ele é onipresente.
Ele está no seu trono e ao mesmo tempo está dentro de você. Nós estamos aqui e ao mesmo tempo estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo à destra. Paulo fala isso, que nós estamos escondidos com Cristo à destra do Pai. Mas parece que esses versículos parece que são chavões. Não são chavões, são verdades da nova aliança. Nós não podemos viver de qualquer jeito, nós não podemos viver como se fossem pessoas afastadas de Deus. Ele já conquistou na cruz a nossa reconciliação. Para de se achar um infeliz, para de se achar uma pessoa distante de Deus. Se você nasceu de novo, se você confessou o nome de Jesus, se você está vivendo como Deus quer, você é tudo que a Bíblia diz. É difícil compreender isso porque não se prega mais nas igrejas, não se ensina mais nas igrejas a superioridade de Cristo. Se ensina nas igrejas sobre qualquer outra coisa, sobre como ganhar um marido, como ter a sua vida financeira, como você prosperar, como se livrar das drogas, como ser curado, mas não se prega mais sobre a superioridade de Cristo. Nós precisamos nos ver como uma igreja triunfante. Já foi feito, irmão, a gente não vai precisar fazer, foi feito. O que foi feito, está feito. Vamos só continuar. O que Jesus conquistou para você na cruz? O que Jesus conquistou para você na cruz? Salvação, cura, vida eterna. O que mais? Te fez santo, te fez separado. Conquistou na cruz, é meu direito, é minha herança. Então, se eu preciso dar continuidade, eu preciso continuar sendo santo. Eu preciso continuar sendo salvo. Eu preciso continuar tendo essas verdades dentro de mim, irmão. Entenda de uma vez por todas, você é o santuário de Deus. Não carregue a presença do Senhor de qualquer jeito. Não faça como fizeram esses homens, desprezaram a presença. Tem pessoas que só querem buscar Deus quando estão passando dificuldades. Eram eles. Eram rebeldes, desprezavam Deus, mas quando estava na peia, quando estava no vale, quando estava no chicote, aí buscavam Deus. Não tem muita diferença nos dias de hoje, não. As pessoas estão passando por problemas, buscam o quê? Presença. Quero a presença. Presença se manifesta. Supre tudo, Sueli. Supre todas as coisas. Supre a área matrimonial. Não podia engravidar, engravida. Está desempregado, Deus move as águas, usa pessoas de Deus, começa a trabalhar. Quando está sem trabalho, diz, se Deus me abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser dizimista, fiel. Mas quando começa a trabalhar, nem se lembram de Deus. Mas quando estão no vale, querem a presença. Mas quando a presença chega, que supre, o que é que eles fazem? Para trás de mim, Deus. Era assim na antiga aliança e é assim nos nossos dias. Eu quero finalizar dizendo, nós precisamos honrar a presença de Deus. Será que as pessoas quando olham para a gente, elas conseguem ver a presença de Deus dentro de nós? Será que a presença de Deus dentro de nós consegue queimar
pecados que se aproximam de nós? Ou será que nós, quando nos aproximamos de algo dessa natureza, somos roubados pelos filisteus? Os filisteus que eu estou querendo dizer aqui é qualquer coisa que rouba a presença de Deus que está dentro de você. Os filisteus podem ser as fascinações da riqueza. Os filisteus podem ser aquilo que tem sido as minhas distrações. Isso rouba a atenção da presença. E muitas vezes as pessoas não se dão conta. E quando vão se dar conta, já estão distantes. A presença já tem se ido. Como disse a esposa lá dos filhos de Eli, né? Foi-se a glória. Quando ela soube que tinham matado o seu esposo, o seu sogro, ela estava grávida, teve um menino, e o nome daquele menino foi colocado de Cabote, né? Foi-se a glória de Deus. Roubaram. Filisteu é tudo aquilo que tenta roubar a presença de Deus que habita dentro de você. Roubar no sentido de tirar você da presença, de tirar você da comunhão, de tirar você da intimidade com o Pai que habita dentro de você. Tudo aquilo que rouba a tua atenção, tudo aquilo que tenta roubar a presença que está dentro de você, a sua atenção, a sua intimidade, é filisteu. Se os nossos aparelhos smartphone têm roubado a nossa atenção de maneira que a gente não liga mais para Deus, é filisteu. Eu nem sei se era isso que você queria ouvir. Eu sei que eu falei. Como diz o rapaz do interior, eu já disse, está dizido. Amém? Mas nós precisamos levar a sério, sim, irmãos, essa questão da presença, onde nós estamos colocando a planta dos nossos pés, como tem sido os nossos lábios, os nossos olhos para onde estão direcionados, as nossas mãos, os nossos ouvidos, porque tudo isso faz parte da arca. Tudo isso faz parte do santuário. Amém? Fique de pé, eu quero orar. Não sejamos irresponsáveis. O santo toca naquilo que é santo. O santo não toca naquilo que é profano. E nem o profano toca naquilo que é santo. Senhor, eu quero concluir, Pai, a nossa reunião. Dizendo a Ti, ó Deus, que nós não queremos perder a Tua presença. Nós não queremos que a Tua presença ela saia de nós. Não, Deus. E para que ela venha permanecer dentro de nós, nós precisamos ser sacerdotes responsáveis. Nós não podemos te conduzir dentro de nós de qualquer forma. Nós não podemos te assemelhar com o profano. Nós não podemos nos adequarmos, Pai amado, com o que o mundo tem pregado. Jamais, Senhor, jamais o mundo será semelhante ao teu altar, à tua casa. Nós precisamos ter essa consciência dentro de nós que o Senhor é santo. E é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor também precisa ser santo.
Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ser santo não é ter uma auréola sobre as nossas cabeças. Ser santo não é falar eloquentemente. Ser santo não é orar por 3, 4 horas sem parar. Ser santo é entender que fomos separados para um propósito. Fomos separados para dar continuidade àquilo que Cristo conquistou na cruz. Ser santo é ter a responsabilidade de cumprir uma carreira que nos está proposta até o dia de Cristo. Um dia nós prestaremos contas da carreira que corremos. E a nossa voz precisa ser como a do apóstolo Paulo. Eu corri a carreira que me estava proposta. Eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Ela não foi roubada, ela não foi tirada, ela foi guardada. Por decidirmos, Pai amado, ter uma vida santa, separada, cumprindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Pai amado, eu oro para que essa consciência, essa convicção plena esteja dentro de nós, de que nós somos o Teu santuário. O Senhor não precisa mais habitar em templos feitos por mãos humanas, porque nós somos o Teu santuário, Deus. Eu oro para que o entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação seja concedido a cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Se você trouxe a oferta, se você trouxe o seu dízimo, ou o dízimo do Senhor, você pode vir colocar aqui. Não sei se ainda está sendo filmado, mas toda sexta-feira, gente, o que nós estamos fazendo aqui faz parte de um calendário da nossa igreja. Não é só para os líderes, mas nós todas as sextas-feiras nós temos reunião de oração aqui. Então, se você quer orar, se você precisa orar, se você quer aprender a orar, se você precisa de alguém para te motivar a orar, eu convido você a estar aqui na sexta-feira, às 20 horas. Nós tiramos 1 hora de oração aqui nesse lugar, com propósito, com objetivo, e tem sido um momento de crescimento. Eu tenho certeza que na área de oração nós estamos crescendo. É uma área que nós estamos crescendo, que eu não tenho dúvida. Porque se você não tinha o hábito de orar pelo menos 1 hora, você está tendo o hábito de orar pelo menos 1 hora aqui. Amém? Lembre-se, nós estamos crescendo. E o que eu estou fazendo para que esse crescimento aconteça de fato e de verdade. Amém? Então Deus abençoe a vida de vocês. O amor do Pai, a comunhão do Santo, a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.